São Gonçalo Esporte Show. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa! Muito boa noite, São Gonçalo e região. E claro, você que nos ouve pela web, nos aplicativos e também no sãogonçalofm.com. Está no ar mais um São Gonçalo Sport Show desta quinta-feira, dia 6 de agosto. Meu Deus, agosto de 2015. E eu já dou meu boa noite ao Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E claro, aliás, antes de chamá-lo, já vou falando que ontem quase acertei o placar, e por muito pouco não acerto, então eu quero saber o que ele acha disso, ele que é o comentarista da verdade. Lucas Haddad. Boa noite, David, boa noite, Salvador Rangel, que é bom pra dedéu, boa noite, São Gonçalo e região. Boa noite, o nosso convidado, que o David ainda vai apresentar, não vou estragar a surpresa, a velha boa surpresa de sempre. A surpresa que não é o Mauro César, né? Não, não é o Mauro César, mas também é apresentado com 3 nomes. Então vamos lá, David Sharp, meu querido, você chamou, meus destaques são: Ferge divulga grupos e regulamento do Campeonato Carioca de 2016. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. Ou não, né? Depende, vamos ver. Vocês vão julgar, falaremos disso depois lá, né, no meio do programa. Continuando, o Carioca 2016, o seu regulamento valerá por 5 anos, tá? E aí tem lá um item muito interessante. Clube mandante poderá determinar o posicionamento das torcidas. Olha, eu imagino quem tenha pedido por essa cláusula. Quem será? Quem será que estava doentinho lá internado e agora já está bem? Ou nem tanto, né, pelo menos. Mas, Lucas Haddad, mais alguma coisa por aí? Mais alguma coisa sim, David. Itaboraí vence São Gonçalo Esporte Clube e garante vaga na Série B do estadual. Bem legal, muito bom. Estávamos torcendo para o Itaboraí, que não é de São Gonçalo, mas é de região, da região. E como o São Gonçalo estava eliminado, o Itaboraí tinha que vencer. Venceu 3-0, fará a final contra o Arte Sul. Final será nos dias 16 e 23 de agosto. Muito bem, às 7h07 da noite, eu chamo ele, que não é o Mauro César Pereira, mas é o Rômulo Diego Moreira, até rima quase. Melhor que Mauro César. E ele esteve com a gente no programa do Mauro César aqui, não... Quem não se lembra, né? Quem não se lembra, muito bem, quem não se lembra pode chegar no YouTube que vai conferir tintim por tintim. Então, muito boa noite, Rômulo, muito obrigado mais uma vez pela presença e, por favor, o seu destaque inicial. Boa noite, David, boa noite, Lucas. O meu destaque inicial é um convite à reflexão. Nós temos que refletir sobre a situação dos times do Rio. Por que o River Plate cai para a segunda divisão, fica lá no buraco, se recupera, ganha Sul-Americana, ganha Libertadores e os times do Rio? Será que nós vivemos no passado? Eu fiquei pensando muito isso. Vamos dar um exemplo do Botafogo rapidinho aqui. O Botafogo se orgulha de ser o clube nacional que mais revelou jogadores da seleção brasileira. Cedeu jogadores da seleção brasileira. Campeões, Copas do Mundo. Não, de relevância, realmente, de fato. Nomes como Garrincha, Newton Santos, entre outros. Amarildo. Didi, Guaritinha, Zagallo, pois bem, vamos seguir. E muitos outros. Mas aí fica a questão. E onde está o Botafogo hoje? Qual a perspectiva de um Botafogo conseguir sua inserção no futebol mundial, a nível mundial, para ganhar mesmo, literalmente, Sul-Americana, Libertadores? Essa é a minha dúvida, porque nós estamos numa cidade, talvez a única cidade do mundo, que tenha 4 times grandes. Mas aí fica a questão, será que nós temos 4 times grandes, mas grandes regionais, grandes a nível de Brasil? Isso é um debate interessante, né? Pra gente. E vamos pensar também os últimos grandes times brasileiros. Será que os últimos grandes times brasileiros, nós tivemos algum time do Rio de Janeiro? Isso fica uma boa questão pra gente debater. Eu acho um debate ótimo e hoje é um dia bom pra isso.
Muito bem, ótimo, muito bem. Muito obrigado, Rômulo, tanto pela participação quanto pela ideia. E vamos juntos. Sharp, seu destaque inicial, por favor. O meu destaque inicial vai justamente para decisão da Libertadores, onde você não comentou, né? Você fugiu da raia, eu falei 3-1. Eu só comento se fosse um acerto totalmente 100% certo. Foi 50% que eu acertei o resultado, mais que 50% que eu acertei o resultado e acertei também o número de gols que fez o time mandante, o time campeão River Plate. 3-0, não teve umzinho ali, o golzinho de honra do Tigres, que jogou mas muito abaixo. Aliás, um jogo muito fraco, a gente vai comentar sobre isso, mas tá lá, River Plate, campeão mais uma vez da Taça Libertadores da América, e falaremos disso também. Então, às 7h10 da noite, tá na hora do primeiro intervalo, e antes do primeiro intervalo, eu queria mandar um abração pro Rogério do Táxi lá de São Gonçalo, Rogério Táxi Forte, número 43, ele é vascaíno, tá aí, triste com a situação do Vascão, assim como o José do Tribobó, também vascaíno, todo mundo desacreditado com o Vascão lá em São Gonçalo. Então, às 7h10, vamos para o primeiro intervalo e, claro, voltamos já porque estamos no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada, e nós torcemos. Nós torcemos sem parar! Muito bem, vamos, Salvador, e a gente já volta. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 7h14, voltamos com o São Gonçalo Sport Show e diretamente, agora primeiro tem música. E música das boas, música que o Lucas Haddad gosta, música de Fúria Louca, True of the Romance. Não precisa falar, Lucas, que eu já tô mais do que careca de saber. Então, True of the Romance de Fúria Louca e Salvador Rangel, você pode botar a musiquinha porque falaremos agora de Libertadores da América. E falaremos da final de 3-0. Eu falei 3-1, né? Vocês dois apostaram. Você não veio ontem, Romulo, mas os dois apostaram empate, prorrogação, pênalti. E eu apostei 3-1, falei que não daria pro Tigres e realmente não deu. Aliás, Lucas Haddad, tem gente comentando com a gente aqui, tem gente participando. Aliás, participe, você que nos ouve, participe pelo WhatsApp e também participe pelo Facebook, curtindo a nossa página e, claro, mandando mensagem pessoal também pelo Facebook. Então, Lucas Haddad, eu posso colocar uma mensagem aqui do pessoal, de um cara que participou com a gente? Deve. Que isso? Quem sou eu pra barrar? Não, você manda aquilo. Não manda nada aqui, não manda, não tenho moral nenhuma. Quem tem um ouvinte não sou eu. Olha só, o Marcelo Costa falou o seguinte: se a CBF é uma vergonha, a Conmebol é uma piada. Bota um juiz de 43 anos que reprovou nos testes físicos para apitar a Copa América e que meses depois ganha, curiosamente, a chance de apitar uma final de Libertadores. Até aí tranquilo, se não tivesse apitado a final de Sul-Americana de 2014 conquistada pelo River e em 25 minutos ter dado 4 cartões para os mexicanos e apenas 1 para os argentinos. Isso com pancadas iguais de ambos os lados, os mais fortes, as mais fortes, né, dos argentinos. Não mentiu. Vamos começar aqui. Primeiro ponto. Desabafo foi do Marcelo. Eu não sei se ele é mexicano, não sei porque ele torce. A verdade, ele não mentiu em nenhum momento. Nenhum desabafo dele é esse. Desabafo dele não tem mentiras, não tem choro. É fato. O fato é que quando estava 1-0 o River, era pro Cavenaghi ter sido expulso. Ponto. Entendeu? Mudava todo o jogo ali. Cavenaghi expulso, mudava todo o jogo. Radical assim? Era pra ter sido expulso? Mas ponto. sem dúvidas. Sem dúvida. A arbitragem mundial é um problema, né? E aí fica Não, mas ainda mais aqui na nossa região. Eu conversava com o pessoal com o qual eu estava assistindo o jogo
e diziam, olha que o cara só marca pro River. Os caras, o pau fechando, carrinho acima da bola, bicão pro alto, várzea total e enfim, sangria pura no campo, e o cara só marcava pro River, entendeu? E aí eu falei aqui, o que eu falo fora do ar, eu posso falar no ar. E eu falo aqui, vocês acham mesmo que vão deixar time mexicano vencer Libertadores? A gente sabe como é Comebol, gente. Não tem meses, gente. Não deu 4 meses, 3 meses. O escândalo lá do Carlos Amarília. Carlos Amarília. Que aparece lá o Grondona falando pro seu chefe de arbitragem, que representa a Argentina na Comebol. Não tem 4 meses que apareceu lá uma ligação dos dois, né? E ele dizendo, olha, o Boca ajudou, o juiz foi o melhor jogador do Boca contra o Corinthians. Tem que fazer igual fizemos em 64, quando o Independente eliminou o Santos. Aquilo foi desmoralizante, não aconteceu absolutamente nada, né? E não vai acontecer, Foi uma já arbitragem, esqueceram. que o Amarília até se negou, falou que não teve interferência nenhuma, que errou sim, mas aliás foram erros clamorosos, né? Absurdos, né? Absurdos. E esse é a primeira coisa. Eu acho que o jogo truncado favoreceu muito ao River, né? Aquela chuva, aquele jogo truncado, é típico argentino, assim. Para um time que não joga tanta bola, claro. O River não joga tanta bola. Exato, Ali times foi uma várzea argentinos ontem. melhores, times argentinos bem melhores, com Isso. toque de bola, com habilidade. E a gente Mas falava, não né, é o caso Lucas? do O Lucas, aliás, falava, poderia ter sido Boca ali, né, naquela situação. Poderia ter sido. Se não Boca. tivesse aquela palhaçada lá de spray de pimenta. Aí vão dizer, eu dizia na época isso, a gente fazia esse programa aqui com o nome antigo, com a velha equipe, eu falava, gente, dizem que La Bombonera vence jogos e tal, o que eu vi ontem, isso logo depois do jogo, foi o Boca ser eliminado pela torcida. Poderia ser o Boca facilmente, poderia ser qualquer um. O fato é que você falou uma coisa correta. É um cara da torcida organizada. Isso, né? o Romulo, você falou uma coisa certa. Quem tinha jogadores mais decisivos era o Tigres. Vamos ser sinceros. E tecnicamente Vinhaque, melhores. Sobis, são caras decisivos. Arévalo. O Arévalo Ruiz fez uma boa partida ontem. Entendeu? Arévalo, nunca esqueço dele do Botafogo aqui em 2007, E aí, quando você bota o jogo pra ser um quebra-pau danado e começa a aliviar uns e punir outros, obviamente, você tá dando vantagem pra um time. Você tá falando assim, sabe de uma coisa? É muito fácil parar o outro time se eu puder bater. Eu posso parar o Barcelona se eu puder, se for permitido eu quebrar o Barcelona. Quebrar que eu falo no sentido não tático, mas no sentido violento, de violência, de poder dar pancada. Eu posso. Se eu ficar minando o Messi, se eu ficar minando os outros jogadores do Barcelona, e o juiz permitir, não tem time habilidoso que me vença. De fato. Vamos dar nome aos bois, Rômulo, sem querer te interromper, já te interrompendo. 43 anos, uruguaio Darío Ubriaco, né? Ele foi vetado da Copa América com 43 anos e foi escalado para apitar a final da Libertadores. Qual é o critério aí, Lucas? Olha, o critério eu não faço ideia. É igual o Godoy falou, tem que entrar pra maçonaria, tem que fazer o quê? Tem que ser camarada, tem que ser amigo do Grondona. Grondona que já até faleceu, mas tem o filho dele agora também. Eu não sei sinceramente o critério. Não apitava um jogo oficial há 3 meses. Pois é, eu acho que eu tô mais magro que ele e sou mais jovem, coloca eu. Olha que mais... Enfim, deixa pra lá. E aí com esse título do River, fez a vantagem argentina aumentar para 24 títulos. Em relação aos brasileiros, Em tem relação a 17. todo mundo. Brasileiros Brasil tem 17, Uruguai tem 8, Paraguai tem 3, Colômbia tem 2, Chile tem 1, Equador tem 1. Agora, Perdão, Rômulo, pode seguir que eu te interrompi, né? Agora, um jogador que eu acho que poderia fazer muita diferença a favor do Tigres e não jogou nada foi o Aquino, Javier Aquino, da seleção mexicana. E ele não jogou o primeiro jogo, ele jogou esse lá de ontem e não fez a diferença, não. Ao contrário do jogo contra o Inter, que ele jogou muito, ele comeu a bola, foi o melhor do jogo. Aliás, o jogo foi uma várzea, não foi o Lucas Foi, muito acompanhando bicão pro alto. O Lucas acompanhando o jogo da casa dele, eu acompanhando da minha casa, o Lucas mandando mensagem, mas por isso que o futebol sul-americano é essa várzea. Olha só, final de Libertadores um jogo desse. Não, e você pega a imprensa mexicana, os caras nem levam a sério. O Tigres classificou, ele pra jogar Libertadores no México, nem entre os 4 primeiros você fica.
É mais ou menos por aí, Lucas. É porque no México tem um regulamento muito enrolado, porque lá tem um clausura e apertura, e aí os campeões e os vices têm melhor campanha em pontos corridos, e aí tem quem chega no mata-mata, ou seja, tem essa variação aí. Os principais dos pontos corridos vão para a Libertadores, quem chega no mata-mata vai para outra, entendeu? É mais ou menos por aí. Exato, É enrolado. Cup. É Embora o exatamente Tigres por aí. tenha um time bom, tanto que ganhou com facilidade do Inter. Mostrou ser um time melhor no coletivo. Mas quando começou aquela Sem o chuva... Theo Gutierrez, que foi pro Sporting de Lisboa. Exato. Que era o principal centroavante, principal atacante do E aí, time. O Saviola não entrou ontem. Na época da antiga velha Copa Toyota, existia um equilíbrio enorme de sul-americanos e europeus. Agora, desses últimos tempos, os europeus estão brincando no Mundial. Eles não levam a sério tanto assim e vão lá e brincam. Às vezes nem os sul-americanos nem chegam em final. Já aconteceu 2 vezes de sul-americanos não chegar em final. E olha que eu estou falando de uma competição que existe, como eu posso dizer, sistematicamente, ano após ano, há 10 anos atrás. É verdade. 2005 começou isso. E uma coisa interessante também, né? Se a gente for pegar o ano passado, também ganhou um time que, apesar da boa habilidade argentina, não é um time assim com muita São habilidade. Lourenço e Nacional do Paraguai. Não Exato, foi uma grande final também. Não foi também uma Decidida num pênalti. Foi decidida num pênalti. Que um cara obeso bateu e foi 1-0. Lembrando que foi o Nacional do Paraguai, não é o Nacional do Paraguai, Uruguai, não. Ainda tem um Nacional genérico. O Paraguai, o falsificado. Então, assim, o brasileiro, como todo, tem que rever o que tá fazendo, como tá olhando para a Libertadores, porque tá se sacrificando demais para jogar um torneio que já dá N provas de que existe, às vezes, um conluio, uma força contra agindo. O Daniel Alves falava isso, a gente sabe que em Sul-América é assim, lembra dessa declaração? Ele falou exatamente Sul-América. Em Usou Sul-América, essa eu expressão. usei esse termo para fazer menção ao Daniel Alves. Em Sul-América são todos contra o Brasil. A gente Porque sempre lá fala na disso. Espanha chamam de Sul-América. Isso. Mas é isso. E uma coisa Eu que é não vou muito fingir que não interessante. acontece, eu não vou fingir que não acontece. Isso aqui não é choro de nada. Eu tô dizendo só que eu não vou fingir que não acontece. E o que eu acho que é muito bizarro, né? Vamos falar a verdade. Vamos tomar um exemplo do Flamengo. Ano passado que caiu na primeira fase. Como é que o Flamengo consegue ser eliminado pelo Bolívar? E tá acontecendo com os times brasileiros. Já tem 2 anos que não tem nenhum time Pois brasileiro é. na final. Em termos de investimento, em termos de história, em termos de tudo, né? De torcida, tudo. Foi pro Bolívar ou foi pro time mexicano, Leão? Não, ele Bolívar tava no perdeu grupo. no final pro Leão. Caiu na Mas primeira mas fase. o Bolívar classificou junto com o Leão, entendeu? Os dois classificaram. Mas, por exemplo, o orçamento anual do Flamengo, 360 milhões de reais. O do Bolívar deve ser o quê? Bem menor que numa Ponte Preta, por exemplo. Deve Nada- ser. nada eu posso absurdo. pesquisar isso, agora me pegou de espetor, mas eu posso ir atrás. Mas eu já achei que com aquela chuva ali, aquele clima de jogo, até a torcida, acho que tudo já favoreceu muito ontem ao River. Né? Não tinha como ser muito diferente. Eu digo uma coisa, eu sei que os jogadores que o Tigres tinham não são jogadores para tremerem na base. É Todos óbvio. experientes, né? Esses O plurais Vinagre, sempre por pegam, exemplo, Lucas. da seleção francesa, o Isso. Aquino da mexicana, o Só ganhou Sócrates, 2 vezes Libertadores. Exato. Arevalo Rios de seleção uruguaia, jogou Copa do Mundo. o Guzmán também, o goleiro. Pois é. Eu, sinceramente, achei um jogo... Parabéns ao River, né? Ganhou lá peleando, mas... Sabe como é que é? Teve a sua ajudinha ali, precisou do árbitro dando aquela força em algumas faltas invertidas, não expulsando o seu Kavenag. E assim segue o futebol da Sul-América. Não dá pra dizer Sul-Americano. da Sul-América, o Daniel Alves. Não dá pra dizer o Lucas e Rômulo, que também foi um título absurdo, que Não, o de River modo não algum. mereceu. Não Ao dá pra dizer contrário, também. mesmo. Ao também. contrário, já estava até pintando, já que ganhou a Sul-Americana, então o River já vem com bons resultados. E a 4 imprensa anos argentina destacou após isso, a ter imprensa caído. argentina destacou isso. Que o River saiu de um rebaixamento agora para vencer, copar 2 competições sul-americanas. E aí, vamos entrar aqui na discussão que você pediu, que é, será que os times do Rio de Janeiro, como é que eles não conseguem se reerguer a ponto de conseguir destaque internacional novamente? E detalhe, a Libertadores estando num momento ruim. Aqui entre Concordo. nós, né? Um time mediano ganhou. Há 2 anos, pelo menos. Eu posso te responder uma coisa? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou ser sincero. É muito mais fácil jogar Libertadores indo pela Argentina do que indo pelo Brasil também. Embora a Argentina também tenha bons times. Tinha, né? tenha. Estudiantes, Independente. Mas os 5 grandes lá, são 5 como eu citei, são apenas 5. Aqui são 12, 13. Mas o Rômulo falou uma coisa interessante. Nos últimos
4, 5 anos, vários clubes pequenos da Argentina foram, né? Como Banfield, como outros Mas menores. até- E times Isso de só relevância prova. que era inadmissível. Boca e River não foram alguns anos. Pois é, mas isso só prova que nesses últimos anos que eles não foram, o Brasil ficou com a hegemonia. Só foi voltar quando voltou um grande da Argentina, que é o São Lourenço, ele tem entre os 5 grandes lá, São Lourenço de Almagro. E era o único que não tinha vencido. Não tinha vencido. Então, primeiro começa por aí. Que ir pra Libertadores pela Argentina e pelo Uruguai é mole. O River, quantas Libertadores o River deve ter jogado já? Umas 30. Isso Pelo é demais, menos. gente. Muito Pô, mais. é mole tu ser campeão disso aí jogando 30 vezes. Não, eu sei, mas o que O me time que incomoda- mais jogou é o Palmeiras, no Brasil, perfeito? Ou é o São Paulo? Agora você me pegou. Eu vou aqui atrás, eu vou pesquisar Um dos isso. dois. Mas o que mais me incomoda por exemplo, é claro que é muito bom você ter vencido a Libertadores e o Mundial, mas vamos dar um exemplo do Flamengo. Aqui no Rio tem aquele clima todo de eu venci o Mundial, vocês não venceram. Ok, é muito legal, mas quem vive de passado é museu. O Flamengo está comemorando o Mundial dos anos 80. Tá na hora de ganhar de novo. Verdade. Tá na hora de falar assim, não, eu sou Flamengo, eu sou grande, eu vou ter inserção mundial, eu vou lá e vou ganhar novamente. A gente vê o River Plate, né? Enfim, na transmissão, pelo menos que eu vi ontem da Fox Sports, do canal Fox Sports, o João Guilherme falando, o torcedor ali e tal, que é garoto, não viu o título de 96, que foi o último título do River Plate. E aí eu parando pra pensar, assim, do Rio de Janeiro, o Flamengo ganhou em 81, gente. 81, muita gente. Eu não vi 81. Exato, aí O fica Lucas não fazendo viu. velhinha. Você não Não, viu, nem Ron? Eu não sabia, vi. nem era nascido. E aí fica fazendo velhinha todo ano. Não, o Flamengo ganhou 81 e tal. Tá na hora de falar, não, olha só, vamos ganhar de novo, vamos ganhar novamente, entendeu? Ó, o time que mais participou da Libertadores no Brasil foi o São Paulo. 17 participações. Isso aí, Peñarol, Nacional, River, Boca, devem ter, o Independente deve ter o dobro, o triplo Mas o disso. São Paulo é tri, né? Como o Rio. Pois é. Diferente dos times do Rio, que só tem o Vasco e o Flamengo campeão uma vez. Ó, no Rio, quem mais participou foi o Flamengo, 12 vezes. Bem menos. Agora, me incomoda um pouco isso. Acho que tinha que ter um pouco de ousadia. O que hoje o torcedor do Dessas Rio 12 fala? vezes, quantas vezes não foi eliminado na primeira fase? Né? O que assim, nós temos uma cidade onde tem 4 times grandes, a gente chega num barzinho, o que o torcedor fala? Olha, eu sou vascaíno, eu tenho estádio, tenho São Januário, vocês não têm nada. Pô, eu sou tricolor, eu sou o melhor do Rio. Que pensamento medíocre ser o melhor do Eu Rio. concordo, Você tem que ser o melhor do mundo, o plenamente. melhor da América. Concordo plenamente. O Flamengo futebol tem carioca... o Mundial, mas tá bom, lá na década de 80, tá na hora de ganhar de novo. O futebol carioca ele está fechado no ranço dele próprio. Ele tem que começar... Uma coisa que eu falava aqui uma vez, eu não sei se falei isso no programa já. Quando a gente compara com os paulistas, o negócio começa a ficar Isso que eu desequilibrado. eu falei isso. Qualquer time paulista teve uma geração tão monstruosa quanto o Flamengo de Zico. Qualquer time paulista já teve uma geração que ganhou 3 brasileiros, um Mundial e uma Libertadores. Eu já vi todos os paulistas serem campeões de Libertadores. Eu já vi todos os mineiros serem campeões de Libertadores. Todos os gaúchos, que eu falo assim, os grandes, serem campeões de Libertadores. E os cariocas eu só vi o Vasco. Exato. E aí vamos fazer uma brincadeira aqui, comparar os últimos times grandes do Brasil. Os 2 mineiros no ano passado conseguiram fazer times bons, assim. Marcaram época? Não sei se marcaram época. Não chegaram a Não tanto. chegaram a tanto. Quem que foi o último time do Brasil a marcar época? Talvez o Corinthians, campeão mundial, ganhou do Chelsea? Foi, porque aí ele Talvez. conseguiu o título Copa do Brasil, brasileiro, paulista, ele conseguiu tudo. Talvez Em uma uma geração conseguiu tudo, marcou época. Talvez o São Paulo tri brasileiro do Tri brasileiro, Muricy. Libertadores Mundial, marcou época O também. Cruzeiro que ganhou tudo em 2003 com o Vanderlei. Marcou E também. depois até ele foi pro Real Madrid, ou seja, se destacou tanto que ele foi pro Real Isso. Madrid. E os times do Rio? Entendeu? Tá, beliscou ali o Vasco, uma Copa do Brasil, o Flamengo, uma Copa do Brasil, o Fluminense brasileiro. Mas eu não sei, eu quero mais, eu quero ousadia. Os times do concordo Rio. com você. Os times do Rio. Por exemplo, O último que teve assim um bom momento foi o Fluminense, que ganhou 2 brasileiros em anos intercalados. Libertadores. E final de Libertadores, tempos depois. Mas Tempos ainda, antes, né? Anos antes, poderia formar uma coisa bonita, de uma Copa do Brasil, Libertadores. Tipo, podia sair de 4 anos ou de 5 anos de Copa do Brasil para campeão bi-brasileiro e Libertadores Mundial. Não foi, não conseguiu, perdeu a final. Mas a questão não é perder a final, só perde quem chega. A questão é chegar uma vez só. exatamente. E o que me incomoda também São Caetano chegou, né? E hoje onde está o São Isso, Caetano? exatamente. O que me incomoda também é o brasileiro ir a Buenos Aires, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Casa Roçada, vou não sei aonde, e eu vou no Na Museu do Bombonera. River. Eu vou no Museu do Boca. Isso está incorporado na cidade como turismo.
Aqui, mal a gente tem um museu agora que tá começando, o Flamengo a ter muito time. Todo mundo que eu conheço que vai pra Argentina vai na Vamos Bomboneira. pegar o Fluminense. Eu já fui, Lucas. Nunca fui na Bomboneira. Eu já E fui se nos fosse, dois, eu não primeira iria na vez. Bomboneira, se fosse argentino. Eu iria no José Amalfitani do Vélez. Eu já Olha fui só. nos dois, inclusive Brincadeira, já fui no jogo no Monumental. Que Na beleza, torcida, foi a jogo? Foi uma experiência muito bacana. Mas o Monumental é mais assim, Maracanãzão, é mais Morumbizão, é bem grandão. lembra o né? Morumbi, Mas lembra o Que Morumbi. é largão. muito bom. Até porque o Nunes Mas é um não é bairro não é aquele nobre. caldeirão, assim, entende? Não, Nunes Não é um bairro nobre. Não é como o Iozinho Então, Santos lembra lá o do Morumbi. Maranhão, que é caldeirão. Lembra o Morumbi. Depois dessa, pessoal, às 7h31, vamos para mais um intervalo, Salvador Rangel. Não, deixa eu só terminar de falar do Fluminense. Então termina. Fluminense- Mas o Lucas tá proibido de falar depois. O Fluminense, por exemplo, o Fluminense não tem um museu. Desliga o microfone aí, Lucas. Fluminense tem agora. Não, o Fluminense Mas- tem uma salinha de troféu. Isso, é verdade. Assim, eu fui procurar, o Fluminense visita a sala de troféu, R$15. Não tem nenhum museu, como é que o Fluminense não tem um museu? O Flamengo agora que tá começando... O Flamengo time ia também fazer da Olímpicos, Ainda aí a já tem, diretoria... já tem. Ó, Já tem? Já tem. Tem O museu Fluminense- lá? Experience. O Fluminense vai Tem lá, fazer tem um lá. no novo Uma CT. visita pela Gávea e você... Mas não é museu, É um Rômulo. museu, Rômulo não é museu. mas eles Não é museu. inauguraram- Mas mas Rômulo não é mas museu. tímido, Não tenta mas tem botar, não espaço bota, também, não não tem bota, espaço. não bota, não Não tem bota. espaço também. Se eu No comecei- Boca, há 10 anos atrás que eu fui, já tinha museu. 10 anos atrás mesmo. Olha lá aquela foto ali, Lucas. 10 anos Olhando atrás, a foto museu do Boca. Olha lá. Meu Deus, já tinha sala de televisão de cinema em círculo a 360 graus. Era uma Isso é coisa já. gigantesco. Olha, e eu digo mais, pra O você Flamengo que vai tem a isso? Buenos Não Aires... tem nada. Não, é mais tímido, mas agora já tem... Não, Mas não agora era já pra tem ser, museu. né? A gente tem que Não, chamar mas no não era intervalo, pra ser, gente. mas não era pra ser. Acelera, Rômulo, vai. Mas, por exemplo, você que vai a Buenos Aires, fica a dica. Se o museu do Boca é legal, o do River é mais legal ainda. É fantástico, os dois são incríveis. Show de bola, pois é. É o River Plate, galera, tricampeão da Libertadores, ganhou em 96, ganhou em 2015 e ganhou em 76, procede? Não, ganhou em 86, 96 e 2015. 76 foi vice, Foi né? vice pro Cruzeiro, Do gol de Cruzeiro. Joãozinho. Olha o homem só. que driblava a própria sombra, bateu uma falta de forma irresponsável, que era pro Nelinho bater, mas fez o gol e quase não volta pra Belo Horizonte. sem Então a eu falta. errei só por Daí 10 o anos. Cruzeiro, né? Falei dessa vez, 86, eliminou, né? 86. Isso. Então 86, 96 e 2015, 15. ou Adiantou, seja, ele adiantou um ano. adiantou um ano, né? Agora só vai, enfim, sei lá. Então às 7h33, 106 e 105, 7h33, vamos para mais um intervalo, Salvador Rangel, aqui no São Gonçalo Sport Show, o seu programa, e da equipe também de esporte, os antenados na jogada, e voltamos já já, porque nós torcemos o quê? Nós torcemos sem parar! Muito bonito, ainda mais com esse fundo da Libertadores. Vamos que a gente volta. Será que o pessoal gosta da gente gritando no rádio? Boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 7h36, 7 horas da noite, mais 36 minutos, voltamos com o São Gonçalo Sport Show. Eu já queria mandar um abraço, vou mandar um abraço antes de falar a música, porque tem muita gente, a gente esteve lá em São Gonçalo hoje, né, Lucas? Temos muita gente para mandar um abraço hoje, o pessoal recebendo a gente muito bem. Aliás, temos que destacar isso aqui, a gente é sempre recebido muito bem lá em São Gonçalo, o povo muito simpático, muito atencioso, muito hospitaleiro, né, Lucas? Não, sempre foi. Eu vou pra lá, pra São Gonçalo, sempre quando a gente fazia um programa lá também, era muito bom, era muito calor humano imenso. O pessoal só falta carregar a gente no colo, né? Comigo não dá porque eu tô acima do piso.
Se carregar você, tem que ser 3. Mentira, brincadeira. Lucas Haddad, então, temos que mandar abraço. Eu vou mandar um abraço aqui para o Luiz de Alcântara, que é botafoguense, Luiz de Alcântara, e também pro Marcelo, lá da Faro Som, hein? Marcelo, que é rubro-negro, e aliás, né, nos vendeu aqui um cabinho que não funcionou hoje, mas vai funcionar nos próximos episódios. Não por culpa dele. Não por culpa dele. Olha lá, gente! Não é um anti-merchan, não é um anti-merchan, muito menos um merchan. Mas também vamos falar aqui que não funcionou porque a nossa estrutura está se ampliando, se renovando, né, Lucas? Então, exatamente. Na próxima... déficit da nossa estrutura. Pois é. Mas na próxima vai funcionar. Então, falando agora de música, Salvador Rangel, tivemos Maroon 5 com Moves Like Jagger. Moves Like Jagger de Maroon 5. E agora, Salvador, a gente falou de museu, de Flamengo. Flamengo não tem museu. Então a gente fala de agora, do Clube de Regatas do Flamengo, Salvador. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse uma vez nesse mundo. O museu não tem como ter, né? Não dá pra ter um Eu desgosto porque não tem museu. Eu não quero voltar essa discussão, vou só botar um asterisco. Sobre o Fluminense, eu conversaria com um conselheiro do clube e ele disse que todo o museu do Fluminense vai ser feito lá no novo CT. Que lá em Laranjeiras não tem espaço. Não, vai ter lá Vai mandar lá pra Vargem Pequena, o CT. Não, o CT é aquele CT Barra. na Barra. Na Jacarepaguá. Por ali, em frente àquela casa de show lá. Não fala o nome. Pois é, vai ter. Como lá em Laranjeiras não tem espaço, vai ser lá. Vai ter toda uma referência a Nelson Rodrigues, as camisas usadas pelo Fluminense ao longo da história, outros troféus que não cabem na atual sala de troféus do Fluminense, e por aí vai. Vamos ver como é que vai ficar. Mas a crítica do Rômulo é pertinente e vamos ver se no futuro cumpre essa promessa. Muito bem, então agora falando de Flamengo dos dias de hoje, temos que falar do Kaique Lucas Haddad, porque se o Flamengo não tinha um reserva para o Guerreiro, agora tem. Kaique, ele que foi revelado pelo Flamengo, 12 anos de base de Flamengo e já jogou inclusive no profissional do Flamengo em 2007, saiu, estava no ABC e era o vice-artilheiro, é ainda o vice-artilheiro da Série B pelo ABC e se despediu lá do clube de Natal para se apresentar ao Flamengo para voltar às origens, Lucas. Olha, eu quero saber o seguinte, qual a posição dele, David? Centroavante. Kaique é centroavante. Atacante, né? Centroavante, atacante. Ele é mais centroavante? Mais centroavante. O Flamengo foi dispensar o Alexandre, vou ter que insistir nisso de novo. Tá tendo que improvisar quando não precisava improvisar. Era só manter o que tinha. Com certeza o Kaique vai sair muito mais barato que o Alexandre. Mas o Flamengo tá com dinheiro, meu pai. Pra quê? O Flamengo tem muita dívida ainda, o Lucas. Não tem, mas não dá pra pagar tudo de uma vez. Era exatamente isso que eu iria falar, né? Será que precisava do Kaique? Será que não era melhor manter o Alexandre? Já tava lá, enturmado. O Alexandre que até agora é o jogador que mais fez gol no Flamengo no ano. Ou seja, pra você ver como os atacantes não são competentes. Calma que o Guerreiro chegou, tem 4 jogos só, 5 jogos. Eu sei, mas o Marcelo Mas Cirino tava lá desde o início também. Também conta o Guerreiro do Corinthians, então. Tem mais gol que o Kaique ou não? Tem que ver isso aí. Mais gol que o Alexandre. O Guerreiro, mais que o Kaique, tem? Você vai ter jogo do Kaique ou do Alexandre? Você tá confundindo tudo aí. Não tô. Estão contando o gol do Kaique pelo ABC. Eu pergunto, tem que contar o ano do Guerreiro também e bota no Corinthians, não só o Flamengo. Não, ele falou mais gol que o Alexandre. O Alexandre tem mais gol que o Guerreiro aqui no Flamengo. Atuais. No Flamengo não. Viu? Falei que agora, eu acho que... Eu não sei, eu sou um pouco implicante. Eu sempre acho que ABC, Flamengo é Flamengo. Mas, ô Rômulo, o cara foi revelado no Flamengo, conhece a base, conhece o clube. E olha só, verdade seja dita, eu falava isso com o Lucas hoje no carro, voltando aqui pro estúdio, né, como é que o Malagueta chamava? Sharps Arena, Sharps Studio. Sei lá. Enfim, o Arena Cantar, sei lá. Puxa vida. Mas segue aí, cara, segue aí. O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Lembrei. O que você tá falando no carro? Do Kaique, eu falava no carro pro Lucas que em 2007 eu vi o Kaique, claro, que era garoto da base ainda, ele tem 27 anos, ele tinha 20 na época. Eu vi ele fazer bons jogos, fez até gol na época. Ô David, sabe qual é a posição do ABC de Natal na tabela da Série B? Me diga. 17º, zona de rebaixamento, é o primeiro, com 16 pontos. Vê os artilheiros aí, Lucas, por favor. Você tem os dados As últimas 5 partidas do ABC, 5 derrotas, tudo vermelhinho aqui. Isso não é bom, né? Mas também não depende só dele. Não quer dizer que o cara vai ser o craque, vai levar o time sozinho ao Maradona. Mas aí que tá, se ele não consegue fazer isso no ABC, não vai fazer no Flamengo.
Exato. Agora, eu acho que é exato. O Flamengo, por exemplo, tem que Vê os artilheiros comprar aí, o cara Lucas, que é uma por favor. referência do Vou ABC. O Flamengo tem que pegar a referência do ABC, o melhor jogador do ABC. Não sei, eu não apostaria nesse cara não. O Flamengo tem que pensar como um elenco, tinha que ter mantido ou o Eduardo ou o Alexandro. Faltou isso do Flamengo. O Flamengo hoje tem problemas de elenco. Hoje o Rômulo fala de problemas de elenco, o Flamengo tem que pensar no elenco, e o Cáceres, jogador titular, está indo embora. Pois é, aí sabe o que vai acontecer? Daqui a um mês, Flamengo contrata destaque. Sampaio Correia. Do Sampaio Correia. Não, aí não. Aí é craque, hein? Aí é gênio. Aí é gênio. Aí é craque. Não joga pereba lá. Falando em Mas futebol vamos lá. maranhense, o Jonas já vai voltar contra o Ponte. Isso. E o Jonas, eu digo uma coisa, tenham paciência que o Jonas, Ele vai pra dar o jogador. 2016, ele desponta. Ele tá agora se adaptando e tal. Mas Mesmo vamos lá. assim, Lucas, é um ele é jogador muito de bom. contenção, não um E jogador vamos lá, de... imagina o Flamengo, dispensa o Cáceres. Mas tá pensando em elenco, aí dispensa o Cáceres. Ou não. Não tá pensando em elenco, esse que é o problema. Isso, aí vende, sei lá, ou dá de graça, né? Estão até gostando de dar um cara lá pro time. Entregar, né? Isso. Aí daqui a um mês me aparece, Flamengo contrata grande destaque do Luverdense. Pô, Volante. isso, volante, tem que pensar em elenco. Então por que deixou o cara embora? Não, até no caso do Cáceres dá até pra entender. Que ele é um cara volante, que se ele não sair agora, o Flamengo não vai receber nada, porque ele vai poder sair livre. Mas a gente falava isso mesmo ontem assim, aqui, o Flamengo cogita pensar se pede alguma coisa pela liberação do Cáceres. Não, Pensar. só de não pensar faria nisso aí isso. já tá errado. Agora pensar em deixar ser de graça é piada, de Não, mau eu gosto. renovaria com ele. Se você tem um projeto 30 a anos, médio... Romulo, 30 anos Não, apenas. mas ele é um jogador importante. Então, seleção. novo, 30 anos novo. Exato, jogador importante. Dá pra Seleção jogar uns 3 Paraguai. anos ainda, pelo menos. Com certeza, o cara que marcou o Messi, pô. É uma canetinha do Messi ali, mas enfim, marcou, mas né? também do Messi é complicado. Mas do Messi até eu tomo caneta dele. Então... Mas tem que... Você, Não, levinho, até fininho. o Boateng que foi humilhado pô, em final de Champions League. Verdade. Né? Então, ou semifinal, né, no caso. Semifinal contra o Bayern. Mas, ou seja, eu acho que o Flamengo tá um pouco perdido nesse aspecto de montagem de elenco. Deixou sair Eduardo. Detalhe, sabendo que o Paulinho estava mal, sabendo que o Marcelo Então Cirino vamos lá, os estava artilheiros. mal. Então fale os artilheiros. Por favor. Anderson Aquino do Santa Cruz com 9 gols. Aí vem o Kaique com 8 gols. Ah, tá colado lá, Lucas. Pipico com 8 gols. O Robert, que era do Sampaio, começou pelo Sampaio, só que é do Vitória da Bahia agora, com 8 gols. Que também, ó, o Robert apareceu. Você enchia a bola desse Robert, o Kaique tem mais gol que ele, Lucas. Mas aí que tá. Aí que tá o Vamos quê? com calma. Falou de Ele saiu Sampaio. do Sampaio, foi Falou pro de Vitória. Sampaio. Tudo isso. Se fosse no Sampaio, ele teria 15 gols, né? Teria. Triplo. O Sampaio seria líder ainda. Com certeza. Aí vamos lá. Aí o sexto é o Zé Carlos com 8 gols também. Ou seja, o Kaique tá empatado com 4 caras. Minto, com 3 caras. Aliás, falando de elenco, voltando a falar de elenco, o Cáceres está indo embora. Sabe quem foi embora também? O Bressan. Bressan também foi embora, voltou ao Grêmio. O Flamengo cedeu, falou que, ok, não precisamos mais de você. Tá, a zaga do Flamengo Eu já agora falava isso. é Samir Wallace. Samir Wallace, o César Martins, Isso, contratou e o perfeito. Fraude. o Fraustes, que nunca joga. Olha, Jogou quando jogou, Cristóvão botou ele de volante. Deixasse o Bressan lá, né? O Fraustes. Dá pra confiar no Fraustes? Não, mas o menino do Grêmio saiu, Rodolfo? Rodolfo Acho que do Grêmio foi saiu. Foi o Aí o Rodolfo. Grêmio pediu de volta o Bressan. Pediu, o Flamengo liberou, né? liberou, Tinha esse que é o O contrato. problema. Flamengo virou casa da Menjoana. Acho Pede que o Flamengo tá espera. pensando pequeno, eu acho. Tá óbvio. Daqui a pouco eu quero a Gávea. O Flamengo liberou. Toma a Gávea aí pra vocês. Pô, que isso, gente? Só não liberou o Guerreiro. Falaram que é Inter de Milão. E Ah, fazer uma também proposta paciência, e mal tal. chegou, Eu sei, meu tô sendo irônico, brincando aqui. Mas não tem como liberar o Guerreiro agora. Mas tinha uma proposta dessa, né, Rômulo, do Tinha, Guerreiro? Como é que era essa proposta aí? Não, como é que seria? Teria que pagar a multa rescisória dele. Não, Mas e qual é a aí multa teve- rescisória? Não sei. Não, a Inter falou que ia trazer um caminhão de dinheiro, só que não falou o valor. Não, mas ele disse hoje que não quer sair. Ele Mas quer... é pura especulação, acabou de- né? É pura tem especulação. muita Isso aí não dá Tem pra muita especulação. levar ferro e fogo, não. Pois é, então, Salvador Rangel com Guerreiro, né, que vai pra seleção e também... Sim, claro, próximo assunto. E também com o Kaique agora contratado, vamos falar agora. O Rômulo vai se despedir, Rômulo? Vou me despedir. São eu tenho que sair 7 um horas e pouquinho mais 46 minutos. Rômulo vai estar indo embora. Ele tá indo embora, Lucas? Agora que entrar a fórmula do campeonato. Tudo que tu adora discutir, fórmula de campeonato. Mas ele volta amanhã, né, Rômulo? Amanhã eu volto Exatamente. Então, pra gente debater a fórmula do campeonato e, claro, né, os jogos do fim de semana que e amanhã seus palpites, vai né? pegar fogo. Então amanhã você volta mesmo? É isso aí, amanhã eu Então, volto. beleza, muito obrigado, Rômulo, pela sua participação. Obrigado pela presença. Boa lá o que você tem que fazer, não sei o que é, mas enfim, volte amanhã, volte sempre. Aquele abraço, boa noite, muito obrigado. Boa noite e abraço ouvintes, até amanhã. Valeu, agora Salvador Rangel. Pulamos então para a fórmula do Campeonato Carioca de Futebol. E quem vai falar? O que é o Botafogo primeiro, Lucas? Primeira fórmula do campeonato então. Vai lá, A segue fórmula você. do campeonato.
Vamos lá, a forma do campeonato, que vai durar 5 anos. Olha isso aqui, David. Já foi determinado que essa fórmula vai ser pelos próximos 5 anos. 2 grupos de 8, A e B, aquilo ali pegou, se cruzam em turno único. Tá? Aí esse turno único é a Taça Guanabara. Os 4 primeiros de cada grupo formam um novo grupo de 8. Entendeu? Eles jogam entre si e daí saem 4 semifinalistas. Você tá entendendo? Tá seguindo? Tô assimilando. Vou aqui de novo repetir. 2 grupos. Imagina 2 grupos. A e B. Cada um tem 8 clubes. Imaginou? São 16 na Série A. Pois é. Eles vão se cruzar. Turno único. Vamos se cruzando. Que vai ser a Taça Guanabara. Tá perfeito? Perfeito. Então vamos lá. O que acontece? Ou seja, o grupo A pega o grupo B e o grupo B pega o grupo A. É isso? Isso. Tá, ótimo. 8 jogos. Perfeito. Aí os 4 primeiros de cada grupo, imagina os 4 primeiros, do grupo A e do grupo B, formam um novo grupo de 8. E aí eles vão jogar entre si, e desses 4 primeiros de cada grupo, que eles se formaram um novo grupo de 8, vai sair os semifinalistas. Os 4 últimos do grupo A e B formam outro grupo, mas dessa vez para jogar o torneio da morte. Pra ver quem evita o rebaixamento. Isso. E aí os 2 últimos do D, que são os 4 que sobraram no grupo, os outros 8, os 2 últimos desse outro grupo caem. Que coisa, hein? Quer saber a primeira rodada já? Ou seja, teremos grupo A, B, C e D, só que o C e o D serão disputados depois do A e do B, né? Serão consequência do desempenho dos times nos grupos A e B. E no grupo C são os 4 de cada, os 4 primeiros do A e do B, e no grupo D são os 4 últimos do A e do B. Mas o que acontece no grupo C, onde os 4 primeiros de um do A e os 4 primeiros do B se enfrentam? O que acontece? Quem é campeão, quem não é? Como é que é a Os história? 4 primeiros desse novo grupo Fazem a a semifinal. E aí todo mundo sabe o que acontece. Semifinal, acontece uma final e aí campeão. Ok. Já no outro grupo, os 8 que ficaram pra trás, os 2 últimos rebaixam. E aí os 6 primeiros não acontece nada com eles. Nadinha. Então, Só muito então bem. eles continuam na pasmaceira. Então, se você entendeu, você entendeu. Se você não entendeu, Não tem como desenhar. não tem como desenhar. Vai ser Veja isso. a primeira rodada. Vamos lá, vocês se liguem na primeira rodada. Ou Vasco e Madureira. então acesse o nosso canal do Facebook, do YouTube e ouça o programa de novo. Daqui a pouquinho estará na íntegra o programa, a reprise do programa no ar no YouTube. Então vamos lá, a primeira rodada será Vasco e Madureira, Bangu e Botafogo, Flamengo e Boa Vista, Volta Redonda e Fluminense. Muito bem, repete de novo, por favor. Eu tava Vasco aqui. e Madureira, os grandes. Vasco e Madureira, Bangu e Botafogo, Flamengo e Boa Vista, Volta Redonda e Fluminense. E como é que tá essa divisão dos grupos aí, Lucas? Vamos lá, grupo A, Vasco, Fluminense, Macaé, Resende, Boa Vista, Bangu, Cabofriense e Portuguesa. Ou seja, Vasco e Fluminense no grupo A. Isso. De grandes. Grupo B, Flamengo, Botafogo, Friburguense, Volta Redonda, Bom Sucesso, Madureira, Tigres e América. América de volta, De torcer até campeão. morrer. Ah, garoto, muito bem. Então, show de bola, hein? Flamengo e Botafogo de um lado, Vasco e Fluminense de outro. Então, Salvador Rangel, falando de Botafogo, vamos falar do Botafogo, Salvador. E aí, Lucas Haddad, o que acontece no Botafogo nessa quinta-feira? Botafogo que enfrenta no fim de semana o Santinha lá no Mundão do Arruda, hein? Olha, o Botafogo parece que vai ter o Neilton como titular. Quando eu falo parece, gente, é porque o seu Ricardo Gomes, né, o novo técnico, né, que chegou agora, ele fechou parte do treino e pode fazer mudanças. Não tem nada garantido, qualquer coisa pode acontecer, tá? No caso, o Botafogo vai ter um desafio enorme lá no Arruda, porque você sabe quem vai estrear pelo Santa Cruz, David? Quem vai estrear? Ele jogou Copa do Mundo. Meu Deus do céu, eu não quero nem... aquele que é tipo, como é que fala? É do mesmo material, mas não é valioso como? Diamante, é isso? Grafite! É isso, Lucas, Ele é mesmo. isso. Em estreia de grafite. É o irmão no Santa pobre Cruz. do diamante. Isso. E, obviamente, o Botafogo vai pro Arruda esperando uma forte pressão. Grafite, pra quem não sabe, foi revelado pelo próprio Santinha. Ele tá com 80 e quantos anos, Lucas? Não, Grafite, eu vou ver aqui a idade dele, mas ele não deve ter a minha idade. Eu acho que ele já tá mais velho que eu. Passou, né? Passou. Será que passou do seu peso também, Lucas? Não, ele tá fino. Ah, tá. Porque fininho, tá costumam fininho. falar, já passei da idade do peso, né? Mas que no caso, Não, o seu peso não passou não, né? Mas o Grafite aqui eu tenho que ver a idade dele. Tem uma Não tava preparado, não tava preparado. Não tava pra idade, não. Eu sei
que o Botafogo vai lá pra Pernambuco e, obviamente, a torcida do Santa Cruz, que ela já lota estádio por nada, só porque ela ama o clube, né? Imagine agora com a volta de um ídolo. Então, você acha que vai ser fácil esse jogo? O Mundão da Ruda que, Mundão da enfim, Ruda, né? amigo. Que a gente sabe muito bem que é um amor, né? Sem divisão, né? Teve até documentário já em relação a isso. Um amor sem divisão. Um estádio que recebe públicos de 60 mil pessoas na Série D. Série D, quarta divisão do futebol Já brasileiro. teve matéria de futebol inglês aqui, de jornalista inglês indo fazer matéria. Como raios alguém mete 60 mil numa Série D? O Santinha faz. E o Grafite tem 36 anos. 36 anos, olha, a idade do Ronaldinho Gaúcho. Passou muito a sua idade, hein, Lucas? Passou. 8 anos. Muito bem. E assim, o Luiz Ricardo, por parte do Botafogo, ele voltou a mostrar confiança, né? Já que ele vai retornar. E ele já declarou, a bola vai voltar a entrar. Declarou que uma hora ou outra a bola vai voltar a entrar. As oportunidades têm sido criadas, mas a bola não entra. Fico feliz por ter participado de alguns gols. Espero que o meu retorno seja dando passes. Fazendo um gol, quem sabe, mas especialmente vencendo. O que tem de procurar fazer daqui pra frente é vencer. É óbvio, né? E aí, David, eu vou te ser sincero, eu tô esperançoso com esse ataque de Neilton e Luiz Henrique. Muito bem, agora vamos falar de polêmica? Olha, pode falar. Presidente do Botafogo, a gente falou, você muito bem falou, o regulamento do novo Cariocão de 2016, e o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, ele criticou muito o Flamengo e Fluminense por não terem participado do arbitral. Falou, não tem nenhuma criança aqui. Criticou, falando que os dirigentes do Flamengo e Fluminense estão muito errados, Lucas. Olha, eu vou ser sincero, isso aí é um buraco muito embaixo. Eu não sou a favor de Flamengo e Fluminense saírem para jogar outros campeonatos. Eu acho que eles têm que lutar pelo Carioca. Mas do jeito que tá, se eles estão mesmo saindo da raia, é porque a coisa tá num limbo enorme. E esse regulamento, cheio de data, cheio de coisa, né? Só mostra isso. Então assim, vamos lá. São quantas datas aí que nós temos? Primeiro é um grupo de 8. Data pra caramba, né, Lucas? Muita data. Né, grupo de 8. 8 jogos, depois passam a ser... jogos, mas não, 7 jogos. mais 7. Não, são 7 jogos. 8, depois 7. Não, são Primeiro 7. são 8, porque você enfrenta o outro grupo. Não, é outro grupo que se enfrenta? É, você que falou. Eu não É sei. entre si que se enfrenta. Tem certeza? Eu acho que são... Não? Olha, eu entendi entre si. Eu entendi o outro. Então tu vê, a gente tá dando notícia. Nem a gente entendeu. Quanto mais que a gente tá falando, pra quem a gente tá falando, né? Que coisa, que vergonha, Lucas. Pois é. Eu entendi que são jogos entre si. É só você ver, Lucas, a estreia no campeonato, ver quem o grupo vai enfrentar, quem o Flamengo, quem o Fluminense, quem o Botafogo vai enfrentar. Se é do grupo dele ou não. Você pode abrir de novo aí pra gente ver. Posso abrir. Tirar essa dúvida aí. Eu já tinha fechado aqui a papelada aqui do... Papelado que a gente tá... Papelão que a gente tá fazendo. Exatamente. Mas diga lá, o presidente do Botafogo. Ele falou que é o seguinte, a gente vê com muita preocupação a briga de Flamengo e Fluminense com a Ferj, porque nunca podemos pensar em enfraquecer o Campeonato Carioca. Repercute muito mal quando o clube do Rio de Janeiro pensa em virar, né? Ele colocou entre aspas um clube de outro estado. Todos os dois, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, foram criados aqui. Não podemos deixar uma briga política sobrepor o seu compromisso com a cidade, com o campeonato do estado, né? E que, enfim, do Rio de Janeiro. E também com a torcida. Colocar também uma equipe mais fraca no campeonato estadual é um risco muito grande. É uma forma muito limitada de olhar e encarar o campeonato carioca. Temos que cuidar dele, né? E não perder a capacidade de diálogo. Não se pode perder a elegância de estar à mesa e discutir. Afinal, é o futebol profissional. Não podemos ficar como crianças e não conversar. Nossa obrigação Agora a pergunta é institucional. A pergunta é, eles querem conversar, discutir ou eles querem impor? Essa é a questão, né? E eles têm maioria. E a força de Flamengo e Fluminense, eu te falei isso, em relação à Ferj, é nada. Só os dois sozinhos não mandam. Pois é, mas A em força relação à política. mídia é muito. Ah, isso sim. E aí, David, você estava certo. Realmente, eu me enganei aqui. Realmente, eles jogam, os grupos jogam entre si. Tanto que o Fluminense enfrenta o Volta Redonda, que é do outro grupo, do grupo B. Fluminense do grupo A enfrenta o Volta Redonda do grupo B. O Flamengo enfrenta o Boa Vista, que é do outro grupo. Flamengo do grupo B enfrenta o Boa Vista do grupo A. Perfeito. Muito bem, então tá ótimo. Agora olha só. Então vamos lá, são 8 jogos. 8 jogos depois no primeiro, 7, depois 7, aí já depois temos semifinais e 15. final. E aí se forem 2 jogos, né? 15, 17, 19 jogos, 19 datas. Mesma Se for ida e coisa. volta. Sim, mas deve ser.
Pois é. Sempre é. Então, 19 datas é coisa pra caramba. Muita coisa. É um Pra você ter uma turno noção- inteiro de brasileiro. Exato. É um turno inteiro de Pra você ter uma brasileiro. noção, desse ano foram 16 clubes também, né? 16 Isso. clubes, exato. Aí foram 15 datas, pra 15 jogos, né? Jogando entre si, não é grupo, né? Classificação total. 15 datas, depois 2 semifinais e 2 finais. Igual, idêntico. Pois é. Por isso, Lucas Haddad, chegou a hora de ir para os... Não agora, chegou a hora de ir para mais um intervalo. Só para fechar o Botafogo, Lucas, Botafogo tem a pior média de público entre grandes que disputaram a Série B. Todos os grandes que caíram, Vasco, Grêmio, já falamos isso aqui, né? Todos, Palmeiras, Corinthians, todos compraram a briga e o Botafogo, a torcida do Botafogo, não comprou. Ainda deixa o Engenhão muito vazio, né? Dando até motivo para as torcidas adversárias falarem vazião, né? Chamar de vazião. O estádio Newton Santos, que foi muito bem renomeado. Perfeito. Então, às 7h17. Mas é muito longe esse Engenhão, né? O Newton Santos é lá. Mas a torcida se orgulha tanto, né? De ter um estádio próprio, de ter um campo. Então, às 7h58, Lucas Haddad, vamos para mais um intervalo. Salvador Rangel, chama pra gente aí, a gente já volta. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Às 8h em ponto, voltamos com o São Gonçalo Sport Show. É o quarto bloco do programa e falaremos rapidinho do Fluminense. Quarto. Primeiro, destaque iniciais, segundo, depois terceiro e agora o quarto. Você não sabe fazer conta. Não, David. Só tiveram... Ah, é verdade. São 3 intervalos. É verdade. Eu sempre falei que ele não sabe. Olha o fusão aí, Salvador. Ah, o Salvador te chama agora, o Fluminense. Mas eu falei, ele tá certo, Salvador tá certo. Lucas está lento. Eu acho que aquele sol de São Gonçalo fez mal à cabeça do Lucas, acho que fritou os miolos dele. Eu tô de barba grande, eu tô perdendo muito, eu tô sono muito, esse tipo de coisa. Lucas chegou no prédio aqui reclamando, olha, tá muito seco, tem feito o clima muito seco aqui no Rio. Né ou não é? É verdade. Então, muito bem, 8h em ponto. Fala do Fluminense aí, porque o Fred não treinou e o Anderson indicou que o Fluminense tem mudanças, Lucas. Tem sim, David. E aí... Vou falar aqui como vai ser o quarteto ofensivo do Fluminense. Ou melhor, eu não posso entrar na cabeça do Ederson, mas possivelmente será Gustavo... O Ederson não, o Ederson vai jogar no Flamengo. Não, Anderson Moreira. Isso, garoto. Eu não posso entrar na cabeça do Ederson. Eu falei Ederson? Falou Ederson. Eu tô mal hoje, gente, me perdoe. Viu como jogador não rende, às vezes o jornalista também não rende, jornalista. Legal. Mas vamos lá. O Ederson... Não, mas você é sempre bom, você é sempre brilhante, Lucas. Você tem todo o crédito pra... Obrigado, gente. A torcida tá aplaudindo, obrigado. Então vamos lá. O Salvador podia ter botado aplauso agora, continua. Ele começou a definir o time, e aí, o que seria a possível escalação que iria diante do Avaí? Vamos lá, Cavalieri, Wellington Silva, Henrique, Marlon e Breno Lopes. Nenhuma novidade. Pierre e Edson, Jean está suspenso. Gustavo Scarpa, Ronaldinho, Gaúcho, Marco Júnior e Magno Alves. Aí, hora ele trocou o Magno Alves para colocar ali o Wellington Paulista. Num dado momento ele tirou o Marco Júnior, tentou o Cícero. Vinícius e Jean são desfalques, né? Esse é o problema, né? Vinícius continua sendo desfalque e o Jean não joga também. Semana lá para a segunda semana de agosto. Nós ainda estamos na primeira, né? Já que é dia 6 de agosto agora. E aí o que acontece, gente? Eu gostei dessa formação. Trocaria somente, eu pessoalmente trocaria Magno Alves por Wellington Paulista, porque o Magnata, eu não vejo ele conseguindo dialogar sozinho com o Marco Júnior. O Marco Júnior ele precisa de alguém mais de presença. 2 jogadores veteranos, né? O Magno Alves e o próprio Ronaldinho, né? No mesmo time titular, eu acho muito arriscado, assim como o próprio Ronaldinho e o Fred também, quando o Fred jogar. Pois é. Sendo que o Fred tem muito mais qualidade que o Magno Alves. Muito mais. Eu colocaria o Wellington Paulista.
Colocaria o Wellington Paulista. O Magno Alves, gente, é aquele jogador. Ah, mas vai usar o Magno Alves que dia e quando? Tem que ser numa situação muito específica. Você está precisando de um resultado e é uma coisa assim que é necessária para dois centroavantes, 3. Isso, aquela situação de jogo que requer experiência, que requer segurar a bola no ataque, que requer dar uma acalmada no time. E aí, com pouco tempo de jogo, para o Magno Alves poder ainda desfrutar de algum fôlego, tá entendendo? Apesar dele ser um jogador que se cuida. Então eu colocaria o Wellington Paulista no lugar do Magno Alves. No mais, a escalação tá correta. Eu não vejo nenhum problema o Marco Júnior fazendo lado de campo, já que, mesmo ele vindo de trás, é uma boa também. Ele se mostrou ser um bom jogador, um jogador de valor, fazendo essa função de vir de trás. Mas ele, como segundo atacante, recebendo o passe do Ronaldinho, do Scarpa, e tendo esses espaços aproveitados, pode render igualmente bem. E pode voltar para recompor, nada impede também. Aliás, a viagem do Gerson foi adiada, né? A viagem para Itália foi adiada e ele pode encarar o Avaí também, Lucas. Olha, se foi adiada, pode ser que era para esse fim de semana, vai ser para terça-feira. Eu não colocaria. Cabeça já tá fora do lugar. Já tá na cabeça lá no Bolonha, na Roma, ou sabe-se lá qual foi o arranjo correto. Porque isso pode mudar. A priori ele ia ficar um ano no Bolonha e tal, e aí o Barcelona continuaria lá com seu direito de comprar o jogador, só que agora seria perante a Roma. Muito bem, então o Gerson pode jogar, mas eu também, assim como o Lucas, não colocaria. Então, às 8h04, Salvador Rangel, chegou a hora dos destaques finais. Eu, de novo, passo a bola para ele, Lucas Haddad, já que o Rômulo nos deixou, pelo menos por hoje. Então, Lucas Haddad, o seu destaque final, por favor. Então, vamos lá, gente. Já falava aqui da final da Série C do Campeonato Carioca, que vai ser o Itaboraí contra o Arte Social. Agora, Arte Sul e Itaboraí. Arte Social, você não tirei isso. Eu confundi com Rubro Social também. Nossa, eu misturei Arte Sul com Rubro Social. O Lucas hoje, meu Deus, hoje foi um programa de trapalhada em cima de trapalhada. Mas vai lá, Lucas Haddad, você tem todo o crédito do mundo. Então vamos lá, os playoffs, para decidir os outros que subirão para a Série B do Carioca, vão decidir, serão entre Duque e Caxiense, que aí seria o local, seria o spot, o local que o São Gonçalo Esporte Clube estaria. Duque Caxiense contra o Belfor Roxo. Campos contra Rubro Social. Aí sim, Rubro Social. Aí sim. Aí sim. Isso. E serão realizados no mesmo dia, 16 e 23 de agosto. Então vamos lá, final, Arte Sul e Itaboraí. Os playoffs para decidir a vaga. Duque Caxiense e Belfor Roxo. Campos contra Rubro Social. Dia 16 e 23 de agosto. Então vamos Itaboraí, né? Sim. Vamos Itaboraí, já o time subiu, da região. Tem que ser campeão. Exatamente. Então, meu destaque final vai para o Internacional de Porto Alegre, onde o Diego Aguirre, o Uruguai, foi demitido hoje. E o Lucas Haddad, Mano Menezes é cogitado para o cargo. E o Juan, lembra do Juan? Zagueiro que foi revelado no Flamengo, da seleção. Tal, bom zagueiro até hoje, né? Sim. Ele lamentou, Lucas, a cultura de demissões e revela que salários no Inter estão atrasados. Culpa do treinador, tira o cara. A gente já conversou isso tanto. Ontem, né? Ontem, né? Aí como é que o brasileiro vai ter seriedade? Como é que o técnico brasileiro vai ter estímulo para se aprimorar? Não tem. Salário atrasado, tudo cai nas costas dele. Eu, sinceramente, se fosse técnico do Brasil, eu estaria me lixando para aperfeiçoamento. Porque eu sei que não funciona assim. Lembrando que tem Grenal nesse fim de semana. Grenal, ou seja, imagina o clima que não vai pro Grenal, o Internacional. Então, Grêmio favorito. Sei que é clássico. Sem dúvida, sem dúvida. Do jeito que tá, Grêmio é favorito. Grenal, né? Clássico, assim, ainda mais quando tem dois clubes grandes só no estado, enfim. Então amanhã a gente vai dar pitaco disso. Amanhã a gente vai dar pitaco também do Grenal. Me lembre disso. Nos lembre disso, Lucas. Então, às 8h06, está na hora do São Gonçalo Esporte Show pegar a estrada. Você esteve na companhia de Salvador Rangel, no operador que é bom pra Dedé, o Lucas Haddad, comentarista da verdade, e eu, David Sharp, né? Que vos fala. Então, o apresentador que não perde o charme. Pronto. Muito obrigado. Então, às 8h06, pelas ondas da Rádio São Gonçalo FM, você ouviu o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar e voltamos amanhã. Então, muito boa noite e até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Até mais, até amanhã, gente. Vai que é tua, Léo, mas espera acabar pelo menos a música. Ele falou pra gente tirar. Então vai, Salvador, vambora.